circuito. Depois ela começou evoluindo para a questão de desenho, então ela consegue fazer desenhos 3Ds, até para exportar em formato para impressora 3D. Na verdade, tu consegue imprimir os projetos dali para 3D. E agora ela já está com a questão de programação em bloco, na verdade, aquela programação que usa pelo Sketch, acho que é Sketch, né, Daniel? Que é um programa que ensina o pessoal de programar através de bloco, que nem fosse Lego, mais ou menos assim. Também Sim. tem. E cada vez vai evoluindo mais, e vai aparecendo coisas novas aí dentro da ferramenta, é uma ferramenta bem legal. Ela é totalmente online, tá? Por enquanto não existe custo, né? Ela é gratuita para utilização tanto pessoal como sala, mas talvez no futuro ela entre com uma outra ideia, talvez comercial, como na verdade o SketchUp do Google, né? Que era gratuito, depois começou a ser pago. Então, por enquanto, quando ela for gratuita, eu acho que vale a pena utilizar. Se você vai usar alguma coisa mais profissional, que você vai comercializar algum produto, talvez aí você tenha que ter as ferramentas de desenhos técnicos ou ferramentas necessariamente que são de mercados para fazer isso, né? Então, tem o FreeCAD, que é uma ferramenta bem legal, que também faz isso, que ela é gratuita, open source, tá? Essa ferramenta aqui bem legal, é uma ferramenta de desenho técnico para que você possa fazer a parte. Ela simula circuito eletrônico, desenhos, Opa, caiu uma coisa nada a ver. Esses anúncios do Google cada vez estão mais, né? 3 anúncios antes de clicar na ferramenta. A FreeCAD é uma ferramenta também. Essa é open source, na verdade, ela vai continuar open source, né? Ela é um concorrente do SolidWorks e do AutoCAD. E tem também do Proteus, que é a questão de circuitos eletrônicos. Então, é uma ferramenta bem legal, dá para fazer desenhos bem interessantes. Ela tem uma pegada um pouco diferente para quem utiliza lá SolidWorks, quem utiliza AutoCAD, ela é um pouco diferente a questão da programação, mas tem que se adaptar, cada ferramenta tem que se adaptar aí no processo. Então, é uma ferramenta gratuita, bem legal para se trabalhar. E quem quer fazer, eu quero fazer um projeto na 3D, para poder imprimir. Como as impressoras 3D, elas se popularizaram tanto, que hoje ela acaba sendo como se fosse uma impressora laser que tu tem em casa. Então, na verdade... Professor, Oi? a sua nota do Fundamentos está também no portal? Não, a minha de fundamentos tem... Eu não sei se o pessoal de Jaraguá eu já postei ou o pessoal de Joinville. Eu tive um problema técnico na recepção dos códigos, então as provas ainda não terminei de corrigir, tá? Eu vou entregar as provas nos chats do Teams para cada um, tá? Se você não recebeu ainda, é porque eu não corrigi ela ainda. Beleza. Tá? Isso vale para todo mundo. Eu estou com uma demanda meio reprimida e acredito que até final dessa semana eu consigo finalizar isso. Tá? Então, tem notas aí pendentes para entregar. Então, se você não recebeu ainda no teu chat, é que você não recebeu, a prova ainda não foi corrigida. Bom, então essa ferramenta que tem aqui é uma ferramenta bem interessante, que possa ser trabalhar. Eu gosto necessariamente dela, um pouco mais complicada, mas se tiver a possibilidade, dentro da Católica, que nós temos licença do SolidWorks, é muito mais fácil desenhar no SolidWorks que no FreeCAD, mas tudo vale ao cenário. Também é muito mais fácil desenhar no FreeCAD que desenhar no Tinkercad. Eu sei que tem alguns meninos que estão fazendo TCC, que é o Pedro e o Eduardo, eles fizeram o trabalho deles, o Sumo e seguidor de linha, no Tinkercad. Deu trabalho, demoraram bastante tempo. Eu sei que eles vieram um dia aqui em casa, e aí eu acabei usando o SolidWorks para poder fazer e fiz o desenho para eles em segundos, né? Então, comparado que eles levaram dias para fazer. Então, cada ferramenta acaba sendo mais efetiva ou menos efetiva no processo. Então, você pode estar utilizando referente a isso. Então, aqui, na verdade, tem um tutorial. Ele está meio mesclado, tem uma coisa em português, daqui a pouco parece em inglês. Eu não entendo muito esses caras desse site. Às vezes, fica até com dificuldade de ler, né? Porque, assim, aqui está em português, beleza. Português, aqui tu passou para inglês, né? Aí depois aparece, cria o projeto em português, tá meio mesclado, eu achei meio estranho isso, mas, dizendo aqui o Tinkercad é de graça, não há
Nada para baixar, é fácil de começar, inicia e mostra aqui alguns desenhos, o pessoal faz algumas coisas bem legais aí para trabalhar, tá? Então, parte português, idioma padrão, tá meio... Ainda deve estar traduzindo referente a isso. Ele deve ter voltado a funcionar nessa ferramenta há uns 4 anos, mas ainda está em processo de desenvolvimento, tá? Então, tem a parte de galeria de projetos que eles fazem, tem um blog que eles acabam falando sobre a situação. Você também tem, tipo, é como se fosse um Facebook, né, deles. Você pode procurar a pessoa aqui dentro, né, tipo, vou procurar meu nome aqui, procurar pessoas. Então, eu posso procurar aqui Manfred Rey Júnior e vou achar o Manfred aqui dentro. Aqui tem uma foto que eu ainda tinha cabelo. A foto tá bonita. Eu ainda tinha cabelo e aí mostra meus projetos, né? O projeto 3D não parece nada em aberto, aparece os circuitos que eu vou ter meus blocos, então ele vai ter uma ideia, ele mostra aqui que o usuário também dentro do cenário. Mas para que você possa fazer, você tem que estar logado, tá? E trabalha dentro do cenário. Então, é uma ferramenta bem legal aí para você estar trabalhando e desenvolvendo o teu processo. Dentro disso, para entrar, você pode entrar pela conta do Google, pode entrar pela conta da Apple, ou pode ter usuário do próprio Autodesk, né? Então, eu vou entrar com o meu próprio usuário de Autodesk, vocês entraram com um aluno no processo. Ele vai pedir meu usuário é Manfred, minha senha é bolinha, 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 eu vou dizer que eu quero primeiro ser conectado. No caso, ele tem dupla questão de segurança, como eu já autentiquei, se eu não tivesse autenticado, ele ia mandar uma mensagem SMS para você dizendo que você entrar. Como existe muito direitos autorais referente à criação de projetos e dessa situação toda, ela acaba tentando garantir o máximo de segurança possível. Então, aqui tem uns projetos que eu fiz de bloco, né? Um projeto escrito Manfred de cabeça para baixo. Esse projeto que eu fiz foi exclusivamente porque eu queria imprimir na 3D, então ele tinha que ficar dessa forma, para que eu pudesse imprimir. Então, fiz uma base e o meu nome. Aí, na verdade, ficou um pauzinho, um pezinho assim, com o nome escrito. Foi meio difícil, né? Mas também não é uma coisa impossível. Tem aqui meus circuitos, vários, na verdade, o que eu mais vou utilizar e vou usar com vocês. Na verdade, tem uma gama gigante, desde programação para microcontrolador, ou do grupo de robótica, ou de fundamentos de programação, ou do PAC. Então, existem vários projetos diferentes, todos estão no público, alguns estão privados, né? E a maioria está tudo em público, então é visível para ver os projetos. Tem a questão de blocos, né? Os blocos, na verdade, é uma coisa nova, então ele tem uma questão que eu posso ligar blocos para fazer condições, mais ou menos como se fosse a ideia do Lego, posso trabalhar assim. E eu tenho a questão de ligações também aqui, que são projetos que você possa estar desenvolvendo, que alguém fez e você quer trabalhar com ele, uma simulação de um resistência, ou um projeto 3D que o cara fez uma escada que eu achei bem legal, então eu posso puxar ele, reeditar e melhorar o processo. Você pode fazer isso também. Que você vê um projeto 3D bem legal, não fui eu que fiz, deve ter dado trabalho bastante para a pessoa e ele fez um projeto. Você pode ser impresso na 3D tranquilo, porque é um que tá, e você tem uma escada 3D aí poder utilizar. Então, existem alguns projetos bem legais, outro aqui também, uma cortina que alguém fez. E aí você vai vendo coisas que você acha interessante e você quer aprender, você aprende uma rede de colaboração, né? Você acaba colaborando com outras pessoas, as pessoas colaboram com você, você tem aqui um Beatle não, Elvis Presley tocando, o cara fez, achei bem legal. Então você vai ter várias coisas bem interessantes. Aqui ele mostra, né, quanto tempo foi criado ele, né, para poder fazer. No nosso caso, que nós vamos estar trabalhando, aqui vai aparecer as suas aulas, vai aparecer o nome de vocês, né? Ainda não entendi muito bem como funciona referente a isso, mas o que eu entendi é que vocês compartilham o projeto de vocês, eu consigo entender o que está acontecendo dentro desse cenário. Primeiramente, o que nós vamos estar fazendo agora é entender o que é esses circuitos aqui e vamos fazer o nosso primeiro circuito. Vamos criar um circuito em conjunto, né? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem e todo mundo tivesse logado aí nessa plataforma. E, nesse momento, eu queria que vocês clicassem nesse botão verde, está escrito criar novo circuito, para nós fazer o nosso primeiro circuito aí usando Arduino, usando componentes eletrônicos.
Tem alguém que não conseguiu entrar nessa plataforma? Professor, uma dúvida ali referente à chamada. Eu vi ali que o senhor pede para colocar um arquivo, né? Aí é um print do. Não, é um Word, né? negócio? Vai ter que usar o Office 365, jogar no Word. Vai jogar um print do que nós fizemos aqui, dentro do Word. Ah, tá. Entendi. Tá? Porque na verdade vai ter código, aí você vai colocar o print da tela e o código de você. Vai jogar no Word a tua tela, depois eu mais explico como que você vai exportar isso. Vai ser o print do teu circuito, né? Hoje é todo mundo individual, não é em grupo, tá? Vai ser o print do teu circuito e o teu código que você vai estar desenvolvendo referente a isso. Ah, beleza, tá. Certo, pessoal? Só um pouquinho, Manfred. O Gustavo tá perguntando o que é para fazer. Nesse momento é logar na tela do ThinkCAD, essa tela aqui, ó. Gustavo, você recebeu ali dá uma olhada no chat e dá uma olhada se você recebeu o seu usuário ali para entrar no ThinkCAD. Mandei de volta aí. Já terminou o semáforo? Legal, Gustavo, muito bom. Cauê chegou agora também, a mesma coisa, Cauê. Dá uma olhada no chat para ver o seu usuário e entra no Tinkercad. Talvez o Cauê já tenha isso, né, Cauê? Usuário do ThinkCAD. Vou mandar o usuário novamente aqui. Bom, vamos adiante, senão não vai ter tempo suficiente. Vamos criar aqui um projeto, vocês ficam acompanhando, tá? Legal, já tem até os... Sempre tem componente novo, eu acho muito legal essa ferramenta, eles vão evoluindo. Esse é o componente novo, até a Robocore está desenvolvendo. Ele é mais lúdico. É bem legal esse componentezinho para você trabalhar. Então, na verdade, aqui nós temos uma lista básica de vários componentes. Eu posso colocar numa lista avançada aqui, mostrando todos. Então, tem um resistor, um capacitor, um outro capacitor, diodo, indutor, botões, né? Entrada de dados, interruptores, resistências, fotodiodo, sensor de luz, sensor flexível, bem legal, isso que não tinha antes. Sensor de força, sensor de infravermelho, sensor de distância, sensor também de distância ultrassônico, dois modelos diferentes. Nós temos sensor de inclinação, outro de sensor de inclinação, e aí vários componentes. Nós temos vários tipos de Arduinos também, vários de LED, vários tipos de motores, né? Baterias, até bateria de batata, limão, ó. É bem legal isso. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é bem legal. Você tem que pegar uma batata, um prego bem enferrujado, assim, aí tu dá uma limpada nele para que ele tire aquele... que normalmente é zincado o prego, então na verdade esse zinco acaba atrapalhando um pouco, então ele tem que ser enferrujado melhor para fazer, que aí você limpa ele, aí ele tá no ferro mesmo. E uma moeda de 5 centavos. E aí, na verdade, ele gera energia. Normalmente 2 ou 3 batatas ligam LED. É muito legal. Aqui com limão também. Tem um dos primeiros experimentos que eu fiz isso aqui. Achei o máximo. Questão de instrumentos, multímetros, fonte de energia, gerador de ondulação, circuitos de cronômetros, bem conhecidos, 555, controle de potências, que na verdade são os chips, controlador de motor, conectores, operadores lógicos, na verdade aqui pontes, vários tipos de componentes, uma brincadeira bem interessante. Então o que nós vamos trabalhar agora vai ser o seguinte, tá? A princípio nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o que é uma resistência, certo? Primeiro você tem que entender o que é essa resistência, né? E também nós vamos usar
só selecionar o componente e passar para o lado que você vai acabar vendo ele. Eu preciso de uma protoboard, pode ser essa protoboard aqui, ó, dividida, que nós vamos estar trabalhando com ela. Tá? Tem uma, pode ser essa grande aqui mesmo. E eu vou precisar também de um LED. Acho que está em cima. Às vezes é mais fácil digitar, né? Vou pegar um LED aqui, um LED qualquer. E nesse primeiro momento eu vou usar uma fonte de energia regulada. Então, vou pegar um gerador de energia. Vou usar essa fonte aqui, que é uma fonte de energia, que eu posso gerar o fator que eu quero. Então, vamos começar com esses componentes aqui, inicialmente básicos, que é o que nós vamos estar necessariamente desenvolvendo. Então, aqui eu tenho uma fonte de energia, que eu posso dizer qual é a tensão que eu quero que entre dentro dela, quanto de corrente. Então, tem duas medidas, né? Muita gente fala voltagem, né? Voltagem não existe, chama tensão. Então, quando você mede lá na tomada, lá tem 220 ou 110, é a tensão que você está recebendo. Quando você tem que o pessoal fala amperagem, eu preciso de 10 amperes, né? 10 amperes é uma coisa. Amperagem não existe, existe corrente. Então, eu preciso de uma corrente de 5 amperes, ou uma corrente de 10 amperes, ou eu preciso de uma corrente de 20 amperes, para que eu possa ligar um chuveiro, ou ligar uma máquina. Assim. Então, na verdade, essa fonte eu posso dizer qual é a tensão que eu vou ter e quanto de corrente eu vou estar utilizando. Tá? Então, ela trabalha nesse cenário. Você pode ter várias fontes nesse processo. A tua resistência, ela é como se fosse a resistência do teu chuveiro, mais ou menos referente a isso. A intenção dela é diminuir a tua tensão de saída, né? E aumentar a corrente. Na verdade, ela faz como se fosse um filtro, vamos fazer de forma mais clara referente a isso. E esse filtro que você vai estar desenvolvendo, ele trata para não queimar o componente ou chegar na tensão que eu preciso estar desenvolvendo. Então, cada componente existe um cálculo que, na verdade, você acaba utilizando para poder fazer esse cenário. Como a nossa ideia não é muito a questão de elétrica nesse momento, então entenda que uma resistência é um filtro que é utilizado para ligar um componente que tem uma tensão menor, uma corrente menor dentro desse cenário. Tá? O LED você já deve visto, na verdade, nós temos uma mudança, até faz umas brincadeiras, né? Que o pessoal que criou o LED daria de graça para o Thomas Edison para criar essa lâmpada, não criar essa lâmpada incandescente, que teria menos consumo, né? Então, hoje, na verdade, nós temos de 100 watts que nós tínhamos numa lâmpada incandescente, nós conseguimos carregar uma lâmpada de 100 watts, que seria a mesma potência de saída, né? A potência que ela vai iluminar, em 2 watts, 5 watts, né? Legal, Júlio. A propriedade dela é bem interessante. Então, nós temos aí esses componentes. Primeiramente, nós vamos entender como ligar isso. Então, normalmente, o fio vermelho, ele vai fazer a parte da tua tensão alta. Na verdade, eu tenho a tensão alta e baixa, ou o meu 5 volts, no caso dessa fonte, e o 0 volts, que seria chamado de GND. Que seria meu ponto de parada, ou digamos, o meu ponto de referência como zero. Então, eu vou pedir que vocês façam uma ligação desse cenário para ligar essa régua que tem aqui dentro. Você nota que essa régua, que chama protoboard, ela é ligada nessa visão que eu tenho vertical, horizontal, né? E aqui eu tenho a ligação vertical. Então, cada componente está ligado na sua vertical e horizontal. Também vou fazer a mesma ligação para o menos. Então, na verdade, eu vou ligar o mais e o menos desse cenário. Se dar 2 cliques, você pode acertar, fica mais bonitinho. Eu só vou trocar a cor dos fios, que eu gosto de deixar as cores dos fios mais clara do que eu estou fazendo. Então, na verdade, eu vou colocar com preto e vermelho aí a questão do fio que eu estou conectando. Legal, está conectado. Agora eu tenho o seguinte, eu vou ligar esse LED, né? Para que eu possa ligar esse LED, e eu estou a 5 volts, eu preciso de uma resistência mais ou menos de 300 ohms. Tá? Então, eu mudei a escala que tem aqui dentro e vou usar ela como 300 nesse momento.
ele vai ser um que nós vamos estar utilizando na maioria das vezes. Então, eu vou clicar aqui dentro, entre um cenário e o outro, e eu vou pegar esse LED que eu tenho aqui dentro, eu vou girar ele. Deixa eu botar aqui. Só para que eu possa ligar ele nessa posição aqui. Tá? Vou trabalhar dessa forma. Essa porta que eu tenho maiorzinha aqui, que está quebrada, normalmente ele vai onde está a resistência. Tá? No caso do LED, até posso inverter, não vai mudar nada no sentido, mas normalmente você põe no mesmo cenário. Então, na verdade, ele se chama, quando ele está colocando aqui, que é um LED anodo. Se fosse ao contrário, seria um LED catodo. São duas referências, dizendo que o meu positivo vai passar por aqui e vai para esse circuito. Se eu inverter ao contrário, ele não liga. Então, eu tenho LEDs anodos e LEDs catodos. Então, eu tenho o sentido de mais para o menos e de menos para o mais, basicamente. Dentro do cenário, eu vou fazer uma ligação desse cenário para cá e também vou fazer desse cenário para cá. Aqui vai ser o GND e aqui vai ser o vermelho que eu vou usar como 5 volts. Basicamente, eu vou ligar esse circuito basicamente nesse cenário. Então, eu tenho esse LED com essa estrutura que eu tenho aqui. Né? Gostaria que vocês tentassem fazer o mesmo cenário que eu estou fazendo aqui dentro. Vou fazer ligação de LED como um projeto. Professor, como é que gira o LED? Nesse ícone aqui, ó. Ah, tá, obrigado. Ligação de LED, tá? Então, esse é o nosso primeiro experimento aí. Vou colocar como 1 aqui. Depois eu compartilho com vocês os links. Que acho que dá para exportar. Não, aqui só exportar o. Tá. Deixa eu salvar. Ó, o Leonardo Pio está dizendo que posso girar com R. Bom, obrigado aí. Vamos agora rodar esse algoritmo. Tem como dar um zoom no projeto? Tem? Melhorou para vocês? Melhor. Eu posso... Não quero botar ali para cima, porque eu quero que vocês vejam o cenário. Fechou? Bom, para iniciar esse experimento, eu tenho que clicar aqui em iniciar a simulação. Tá? Vou clicar nela, ela começa a dar uma tensão. Na verdade, ele está dizendo que o meu LED consome 10 mA, a cor dele que tem, cada cor também varia. E eu tenho uma tensão de 5 volts. Você nota que quanto menos eu diminuir a tensão, ó, vamos colocar uma tensão bem pequenininha, ó, ele vai aumentando ou diminuindo a força do LED. Ó. E também vai aumentando e diminuindo a corrente, proporcionalmente. Se eu colocar demais o processo, coloquei 12 volts, ele vai queimar o meu LED. Dizendo aqui, ó, tem uma advertência dizendo que o LED está num processo que possa entrar em colapso. E se eu colocar o máximo da tensão, ele vai aumentar também o máximo que eu tenho. Essa fonte, ela é regulada até 30 volts. Então, se eu colocar até 7, ele consegue ainda emitir ele, porque, na verdade, esse LED, ele, normalmente, é em torno de 20 mA. Cada LED tem as suas referências que você vai medindo no processo. Então, vou deixar aqui em 5 volts, como estava antes. Vou digitar aqui, fica mais fácil. Então, ficou em 10 mA, que seria o nosso tempo ideal. Agora, eu vou usar um outro componente para que vocês possam entender algumas situações de como eu meço corrente e como eu meço tensão. Isso faz parte aí do nosso cenário e tem que entender esse processo também. Então, na verdade, aqui eu tenho um circuito que liga um LED nele através de uma fonte regulada dentro dele. É como se fosse uma pilha, né? Não uma pilha necessariamente, uma bateria de 5 volts, que ligou o meu LED aí de forma correta, usando uma resistência de 300 que eu defini para vocês de 300. Tá? Eu ia ter colocado uma resistência menor, digamos, de 30 aqui dentro, eu posso até mudar as resistências. E aí, na verdade, ele vai queimar e aumenta a corrente, né? Então, eu posso colocar uma resistência maior
Ele vai diminuir a corrente. Então, a resistência está relacionada à corrente quando eu estou colocando. Na verdade, ela vai estar fazendo o meu processo. No caso, ele estava com 10. Automaticamente, quando eu aumento mais a resistência, o LED fica mais fraco. Tá? Vamos colocar aqui de 10.000, ele quase apaga o LED. E aí, na verdade, a minha corrente acaba aumentando cada vez mais. Então, isso pode ser editado dentro da simulação no processo. No caso, eu defini de 300. Então, ficou aí bem certinho os valores de 10 microampere. Dúvidas por enquanto, alguém? Tá, vou parar a simulação e vou trazer um outro componente para essa situação. Cadê os componentes? Aqui. Eu quero que são os instrumentos. Que eu quero. Aqui dentro dos instrumentos eu tenho que eu posso fazer uma medição. Deixa eu pegar ele aqui. Que eu tenho um multímetro. Que esse aqui eu vou colocar 2 multímetros, tá? Esse multímetro eu posso medir tanto tensão, que é em volts, ou eu posso medir corrente também em ampere. Posso usar os dois. Então, eu vou fazer 2 medições aqui dentro. Quando você mede a tensão de um circuito, tá? Você sempre vai medir em série, né? Na verdade, desculpa, em paralelo a ela, tá? Então, no caso desse circuito que eu quero medir tensão. Então, se eu quero medir tensão, então eu coloco em paralelo. Então, esses dois, o negativo, ele me formou ali, vai para o negativo aqui dentro. Deixa eu só girar esse aqui para o lado, que vai ficar mais fácil a minha leitura. Então, vou medir aqui nesse ponto aqui. Então, esse aqui é o meu negativo. E aqui é o meu positivo. Fiz essa inserção na minha linha. Vou colocar aqui como preto para ficar mais claro o processo. Quando eu quero medir corrente, né, do meu circuito, eu faço ele em série. Então, esse aparelho que eu vou trabalhar aqui dentro, eu vou jogá-lo ali para o lado, vai ficar aqui. Eu vou medir em série o meu circuito. Então, primeiro eu vou medir antes da resistência e depois da resistência. Tá? E aí eu vou saber quanto de resistência vai estar aqui dentro. Só lembrando que eu vou editar ele. Aqui, na verdade, não tem um positivo e negativo. Vou passar ele para corrente. Então, ele vai ficar dessa forma aqui dentro. Nesse cenário, a partir de agora, eu consigo medir a tensão do meu LED que ele está recebendo. Normalmente, o LED vai ter 1 ponto alguma coisa, 2 volts. E eu vou conseguir saber quanto de corrente que ele está me consumindo nesse circuito. Tá? Então, estou medindo a corrente dentro pela resistência. Eu também poderia medir a corrente fora da resistência, fazendo dentro desse cenário aqui dentro para entender o cenário. Eu quero saber, eu não quero medir a corrente da resistência, eu quero medir a corrente do meu circuito. Então, eu vou soltar isso aqui e vou fazer uma ponte daqui para cá. Também poderia fazer dessa forma o cenário. Tá? Então, aqui ele está medindo a corrente que vai passar nesse cenário. Ele tem que passar por ele, o fluxo. Aqui eu meço em série a corrente e em paralelo a tensão. Tá claro para vocês? Sim, sim. Tá, vamos rodar o simulador de novo. E ele vai estar me dando a situação que eu tenho. Eu estou ligado, a minha corrente que eu tenho está como 0 no cenário, porque eu não tenho uma corrente quase nenhuma, porque um LED é muito pequeno a corrente, né? Então ele acaba não medindo a minha corrente dele, mas ele está acendendo porque passa a corrente dentro desse circuito. E a tensão do LED eu tenho 2 volts. Se eu aumentar a minha tensão do meu circuito, tá? Ele vai continuar aumentando a tensão do LED até chegar num ponto que ele vai queimar. Ou se eu diminuir a minha tensão, vai chegar num ponto que ele nem vai ligar, ó, porque está muito fraco o processo. Tá, então, eu tenho esses 2 cenários para ser feito. Aqui era para ter dado um valor. Por que não deu valor?
Estranho, era para dar o valor. Será que ele não faz uma escala menor? Bom, ele não faz uma escala menor, então eu não estou conseguindo medir. Eu vou ter que jogar um motor aqui para medir essa corrente melhor. Deixa eu fazer um cenário um pouco diferente, já que não está medindo a corrente aqui dentro. Mas era para ter medido a corrente. Deixa eu jogar um motor aqui no meu circuito. O motor vai ser mais drástico no processo, então eu vou medir o motor ligado aqui dentro. Ô, Manfred. Oi. Eu acho que tá... Não... você tirou aquele fio que ligava ao... Eu acho que não. Não, peraí. Agora eu entendi o que está acontecendo. Ó. Tá vendo? Ele estava ligado os dois pontos em conjunto. Tá, agora vai funcionar. É que, ó, olha a sacanagem. Eu coloquei, ele travou os dois pontinhos ali, ó. Aí ele estava em sete, não estava vendo nada. Ele não estava passando o circuito, tinha que tirar fora da placa. Agora eu consegui medir. Não, ele faz a escala. Então ele está medindo a minha corrente que está acontecendo nesse cenário para esse processo todo. Mas eu estou medindo a corrente do circuito só do LED. Como eu tenho um motor ligado aqui dentro, o meu consumo está maior porque o motor está consumindo esse cenário. Meu motor está consumindo o cenário. Mas meu LED continua nos meus 20 que eu precisava ali, 10, né? Quando eu coloquei em 5, ele tinha que estar 10. 5, ó, 10 mA. Entenderam o meu erro aqui, pessoal? Que eu fiz? Por que o amperímetro aqui não mostrou nada? Ele entrou nessa linha aqui, ó. Esses dois pontos estavam conectados nessa linha. E, na verdade, ele fez uma ponte. Isso que acabou não acontecendo. Então, o que vocês precisam entender nesse primeiro momento da ligação do LED é que o meu circuito ele vai precisar de uma resistência. Essa resistência é para baixar a tensão, né? Para que ele não possa queimar. Então, eu preciso ter uma tensão lá de 5 volts. Estou usando 5 volts, mas eu precisaria de uma tensão de 2 volts. Então, eu vou usar uma resistência para fazer diminuir o meu circuito. Tá? Dentro desse cenário, você nota que eu tenho um circuito trabalhando com 5 volts. O meu aparelho, meu motor, está consumindo 80 microamperes, esse motorzinho aqui dentro. O restante vai para o circuito, então estou medindo ele separadamente. Se eu fizer um cenário um pouco diferente e eu quiser medir, em vez de medir o LED, tirar esse cenário e medir o motor, vai mostrar que o meu motor está em torno de 80 mA, que era o que na verdade nós tínhamos antes, né? Então ele está medindo 80 mA. Então, sempre quando eu vou ler uma corrente, sempre em paralelo. Se você utilizar um equipamento que é um multímetro, deixa eu pegar, tem um aqui meu aqui. Isso é uma dica, tá? Ó, vou abrir minha câmera aqui só para vocês verem. Então, esse aqui é um multímetro caseiro. Quando você medir a tua tensão ou a corrente aqui dentro, a tensão não tem muito problema, ele sempre vai estar, tem as casinhas aqui que você pode modificar para que possa estar fazendo a leitura. Mas quando você mede a tensão, tem que tomar muito cuidado, que normalmente a maioria dos multímetros que são residenciais, ele consegue uma corrente máxima de 10 amperes. Então, se você colocar uma corrente maior que isso, ele queima o aparelho, tá? Queima mesmo. Então, eu vou testar um motor, quanto que é a corrente?
Se for invasivo, que eu estou dentro do circuito com o circuito aberto, é uma coisa, e isso pode gerar queimar. Existe a questão que são alicates de corrente. Eu meço por indução do cabo, que é um outro cenário que acaba acontecendo. Tá? Legal? Conseguiram entender o que é um LED? E como medir? Tranquilo. Tá. Vamos criar um outro projeto aqui em conjunto. Esse aqui eu vou deixar esse rodando e vou criar um outro projeto. Depois eu compartilho com vocês esse projeto. Deixa eu passar aqui para público. Antigamente era embaixo que fazia para público. Tá, não. Mandei a nossa ligação ali do circuito que eu mandei do processo. Vamos fazer um outro projeto, criar um novo circuito. E agora nós vamos começar a fazer programado, né? Vamos trabalhar aí com alguns outros tipos de componentes. Primeiro componente que nós vamos utilizar é o LED, a resistência, a protoboard e um Arduino. Agora nós vamos começar a programar. Então nós vamos trabalhar como que eu vou ligar um LED dentro desse circuito. Então, deixa eu botar a protoboard para cá, a minha resistência aqui. Vou fazer essa ligação que eu tenho aqui dentro. E vou fazer a seguinte situação. LED aqui em cima, resistência na perna maior, que é a perna do anodo que eu vou estar utilizando. E agora eu vou fazer esse Arduino processar esse LED para ele piscar. Ele vai fazer o processo aí de piscar dentro do cenário. A ligação é bem simples. Aqui dentro eu tenho uma porta 5 volts, vou puxar a porta 5 volts para o meu circuito. E também vou pulsar a porta do GND para o meu circuito. Posso deixar mais visível para que vocês possam entender as ligações. Então, sempre quando eu colocar os 5 volts, eu sempre vou colocar no vermelho, e sempre quando eu colocar o 3 volts em preto. Então, eu fiz a ligação do meu circuito aqui dentro. No caso, eu vou usar só o GND, que eu vou sair desse circuito daqui para ligar a porta do catodo do meu LED. Essa porta que eu tenho aqui dentro, que é uma porta do Arduino, o Arduino ele consegue me mandar 20 mA por porta, tá? Do Arduino da porta digital. Então eu consigo trabalhar com, eu tenho portas digitais aqui dentro de 0 a 13, que são portas digitais, que ela vai ser porta de 0 ou 1 dentro do Arduino. Tenho portas analógicas que vão servir como entrada. E, na verdade, ela vai entrar um valor de 0 volts ou 5 volts, tá? Dentro do cenário. Ele sempre vai trabalhar com 5 volts do Arduino. No nosso caso, eu vou pegar a porta 2 aqui dentro. Vou pegar essa porta 2 e vou ligar o meu circuito aqui dentro. Então ficou assim o meu circuito. Vou só trocar de cor isso aqui para ficar uma cor diferente. Passar aqui para azul. Então, meu circuito ficou dessa forma, a ligação. Deixa eu exportar isso aqui para vocês. Isso aqui, na verdade, o nome do circuito é 2. Nosso projeto 2 Arduino com LED.
Então, esse circuitinho que eu queria que vocês que montassem. O Arduino também evoluiu muito com o passar do tempo, tá? O Arduino ele é um componente que foi criado para a necessidade de alunos da área de designer, né? O pessoal da área de elétrica criou para isso. Em meados ali de 2005, acho que foi isso, 2009 ficou mais popularizado. Eu fui ver ele em 2012, né? Então, ele evoluiu bastante, ele é uma empresa italiana que desenvolve isso, chama Arduino.cc. E hoje ele tem uma gama gigante de produtos, né? Na verdade, várias coisas para trabalhar desde dos hardwares deles, ele tem coisa para IoT, coisa de níveis empresariais mesmo que pode ser trabalhado e também questão de hobbyista ou didático, né? Então tem vários modelos, cada vez vão evoluindo mais a questão do tipo do Arduino. Tipo, esse Arduino aqui é um Arduino Nano, né? 33 para IoT. Então ele já tem GPS integrado, porque você nota que dentro já tem a própria estrutura dentro dele. Ele tem um bloco que é um GPS já integrado, tem 32 bits, funciona também com Wi-Fi, né? Trabalha com 3,3 volts. Cada vez vão evoluindo assim consideravelmente o processo. Sai $18 sem taxa de situação. Então você pode estar adquirindo isso em vários mercados aí. Nós temos um parceiro do grupo, que é o Diversos Eletrônica. Esse site deles aqui, vocês também podem encontrar em Joinville. Eles desenvolvem aí componentes para vocês comprar, caso vocês queiram ter em casa, para poder necessariamente estar desenvolvendo um Arduino. Então, não é uma coisa tão cara referente a isso. Então, se eu quiser um Arduino, deixa eu procurar aqui. Lá fala com o Laércio, fala que o Manfred mandou, ó. Um Arduino. Esse Leonardo não é legal. Deixa aqui o Uno. Qual é a resistência que você está colocando? É de 300. Ainda não defini a resistência. Ele não tem aqui. 300 ohms ou quilo-ohms? Ohms. 300 ohms. Ok. Ele não está produto disponível, né? Na verdade, no Arduino Uno, tá o Leopardo. Lá, o Leopardo é um Arduino 3.3 volts. Na verdade, na faixa de R$57 você tem um Arduino aí para você brincar em casa e fazer alguns experimentos dentro dele. Tem os kits, tem uma só de coisa. Vale a pena fazer a visita, fica ali no Boa Vista, tá? Então, quem tiver essa possibilidade, vai lá, conversa com o Laércio. Se vocês também quiserem uma questão de impressora 3D, fazer uma propaganda aí, do Rafael, 3D Slim. Agora 3D. Não lembro se... Esqueci o nome da empresa dele. Slim, assim. Essa impressora, a empresa deles, 3D Slim, mas tinha site deles. Website. Então, essa empresa também é Slim 3D, o nome da empresa. Tá? Pode falar lá com o Rafael, né? Na verdade, eu comprei 3 impressoras com ele já. Ele trabalha com a questão da Ender, ele tem vários tipos de impressoras bem interessantes aí para fazer. Caso vocês tenham interesse aí de estar desenvolvendo alguma coisa dentro do cenário, ter em casa, né? A minha impressora 3D tá aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Impressora 3D. Opa. Ali. Aí você faz um monte de coisa, brinquedinho, coisa que vocês queiram estar fazendo. Bom, vamos adiante. Lá no circuito, fazendo uma propaganda aí dos parceiros.
A resistência que foi perguntada, a resistência que eu preciso é de 300, tá? Nós vamos trabalhar com a mesma resistência que trabalhamos antes. Dá 300, ela vai ficar com laranja, marrom, preto, marrom, que é a resistência. Na verdade, existe um cálculo para poder fazer resistência, mas no nosso caso agora não é a nossa intenção, e sim ligar o Arduino. Tá? Todo mundo conseguiu gerar esse circuito aqui? Deixa eu até exportar de forma correta ali para a cor. Normalmente eu começo. Vamos agora trabalhar com a questão do código, né? Vamos ligar, fazer funcionar esse Arduino aqui e ver ele trabalhar. Então, nós temos a questão de trabalhar com blocos, que no caso nosso agora, como nós somos futuros desenvolvedores de software, isso aqui não é nossa praia, não. Isso aqui é para quem está começando agora. Então, vamos colocar aqui como texto. Aí tem certeza que você quer trabalhar com texto? Então tá, eu quero trabalhar com texto, eu sou expert em texto, então vou trabalhar dentro desse cenário. Pode apagar aqui todo o texto que está aqui dentro, não tem problema, nós vamos começar brabo. Vamos começar desde o começo. Lá no nosso programa em C, nós fazíamos assim, né? Fazia uma inclusão de uma biblioteca, include stdio.h, e depois fazia int main void return 0, certo? Nós não programava assim? Sim. Tá. No Arduino, ele tem uma interpretação de um nível um pouco mais acima. Então, isso aqui, na verdade, existe isso lá no compilador. Mas vocês não veem isso. Na verdade, vocês vê duas funções. Então, isso aqui não existe no Arduino para que você possa fazer. E se fizer, vai fazer coisa errada. Não existe. Então, vou comentar aqui, deixar comentário aqui do texto. Isso aqui não existe. Isso aqui vai ser substituído pelo quê? Duas funções. Uma função se chama setup e outra função se chama loop. Tá? O setup ele vai rodar a primeira vez no meu algoritmo quando eu ligar o Arduino. E o loop ele vai rodar sempre com repetição. Digamos, ligou, rodou o setup a primeira vez, depois roda o loop eternamente. Ele sempre vai ficar com o processo eternamente rodando. Vai trabalhar nessa situação. Então, para que eu possa criar no Arduino, a primeira função que eu tenho chama void setup. O certo dela vai ser assim, ó, void setup. Mas o pessoal supre esse setup que tem. Né? Ela deveria ser assim, mas não parece. E nós temos uma outra função que chama void Ah, professor, eu posso suprir o void? Eu posso deixar só setup, só loop? Pode, posso tirar o void. Mas como, na verdade, nós estamos aprendendo de forma correta que deveria ter a minha entrada e a minha saída, e se não existe entrada e saída, eu preciso dizer que é void, nós vamos trabalhar nesse cenário. Tá? Dentro da ideia do Arduino, lá no site do arduino.cc, tem uma documentação bem legal, isso é um guia de referência, vou mandar o link para vocês, que ele vai falar sobre todos os componentes que são necessariamente criados para o Arduino. E o Arduino virou meio pai de muita coisa, né? Tipo, vai trabalhar lá que o professor Daniel falou antes com ESP, você vai usar a ideia do Arduino. Você vai trabalhar com outra coisa, vai usar a ideia do Arduino. Então, ele acaba sendo meio padrão para todo mundo. Ele acabou gerando um padrão aí dentro do cenário. Então, ele tem várias situações. A compilação para portas digitais, compilação para portas analógicas, específico de famílias diferentes, né? A questão I/O avançado para fazer música, timer, questão de caractere, a questão de trigonometria, questão de matemática, questão de número randômico, são questões de bytes, a questão de interrupções, questões de comunicações, questão de USB. E aqui, na verdade, tem uma sequência do quê? De variáveis que eu posso usar, as constantes que eu tenho,
quais são as convergências que eu vou ter, quais são os tipos de dados que eu posso ter dentro dele, tá? Quais são as constantes que eu posso estar utilizando, quais são a forma de programação, quais são as estruturas que eu tenho aqui. Agora mostrar o loop e o setup que eu estou trabalhando, a questão do if, for, while, go to, né? Parece esse go to aqui, ó, Daniel, coisa das antigas, mas acaba existindo e o pessoal... Isso é antigo. Mas ele existe em todas as linguagens, né? Se tu olhar em Java, tem o go to lá para trabalhar também. E aparece aqui todos os comandos que pode ser feito lá. Lembra as operações matemáticas que nós fizemos com... nós trabalhamos lá mais igual, menos, menos igual, barra igual. Então, eu posso trabalhar com essa expressão e vai ser trabalhado aqui. O nosso caso, que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, é a questão de ligar um LED. Então, eu preciso usar alguns comandos. Eu preciso primeiro usar os comandos de atribuir o meu pino, que na verdade é como eu vou tratar ele, que é o pin mode, e também vou trabalhar com a questão do comando chamado digital writer. Então, no guia de referência, vou mandar no chat para vocês, para que vocês tenham esse documento. Nós vamos trabalhar com esse comando aqui dentro, que é o digital writer, vai ser o segundo, na verdade vai aparecer no looping, e vamos trabalhar com eu coloquei, eu acho que errado. Digital writer. E também o pin mode, que é a descrição. Na verdade, lá tem um passo a passo, está escrito em inglês, mas não tem nenhum problema, nós podemos estar trabalhando nesse cenário. Vamos lá, vamos voltar na ferramenta do TinkCAD e vamos programar referente a isso. Se vocês quiserem suprir isso, porque a documentação dele não tem, não importa. Eu vou usar o void aqui dentro, só por referência que é vazio, tá? Mas não ter nada, ele se considera como void, tá? Como nós estamos aprendendo assim lá na programação 1, que é da vez de programação, que eu coloco o void no meio, só para que vocês possam ter esse cenário. Então, em vez de eu ter essa estrutura de código inicial, eu tenho essa estrutura de código inicial. Tá claro para vocês? Pode dar um joinha assim. Então, no setup, eu preciso... Setup é o que eu vou iniciar, né? Como que eu vou iniciar? Então, eu tenho que dizer que, nesse programa que eu vou estar trabalhando, a porta 2 é o que eu vou estar manipulando o Arduino. Então, eu tenho que dizer para ela o quê? Se ela é entrada ou saída de dados. Quando eu falo referente ao tipo de dado, eu tenho duas opções lá do pin mode, input ou output. No caso nosso, nós vamos ligar um LED, então ela se chama output. Então eu tenho que definir no setup o estado dessa porta. Eu vou usar um comando chamado pin mode. Tem que ser dessa forma, tá? O M tem que ser maiúsculo. Eu vou dizer output 2, que é a porta que eu vou estar utilizando. Então, vou dizer que essa porta que eu tenho aqui dentro, ela passa a ser valer 2. Né? Então, não, desculpa. A porta 2, que está aqui dentro desse microcontrolador, que está ligado nesse chip da Atmel, ela vale output. Então, ela vai ser uma saída de dados, não entrada. Lembra lá que nós temos as entradas de dados e a saída de dados em programação? O que nós usamos para saída de dados, pessoal? Qual é a função? Printf. Printf. E qual é o que eu uso para entrada de dados? Scanf. Scanf. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que eu quero escrever nela. Então, é como se fosse o meu printf do meu processo. Legal, no meu setup, somente esse cenário, só dizendo como que eu vou operar aquela porta. Agora vem o meu código. O que eu quero fazer? Primeiramente, eu quero ligar o LED. Para ligar o LED, eu vou usar um outro comando chamado digital writer. Dentro do digital writer, eu tenho que dizer qual é a porta que eu quero trabalhar, que é a porta 2. E aí eu tenho dois estados, ligado ou desligado. No caso, ele vai dizer high ou low. Né? High eu ligo, low eu desligo. Ou 1 eu ligo, ou 0 eu desligo. No caso, eu vou usar a nomenclatura do próprio Arduino, que se chama high e low. Tá? Mas eu poderia usar 0 ou 1 para esse processo. Ok?
Então, esse é o códigozinho que nós vamos estar trabalhando agora. Na verdade, é um código pequeno, eu vou colar no chat ali para vocês. E vamos rodar esse algoritmo. Ele tem que acender o nosso LED na porta 2. Quando rodar o algoritmo, ele acendeu o meu LED aqui. Tá em 300. Tá um pouco fraca a minha resistência. Deixa eu colocar para 270 para ver se melhora um pouquinho. Com 300. Trocar o LED para verde. Então, meu LED ligou aqui. Certo? Quando eu parar meu algoritmo, o meu LED desligou. Passei para verde, vai ficar mais claro o processo aí de visualizar ele ligando e desligando. Ligou o Arduino, ele manda ligar. Digamos que eu quero que essa LED, ele pisque. Aí existe mais um comando no guia de referência que chama delay. Deixa eu ver se aparece aqui. Delay, que é esse comando aqui, ó. Vou mandar para vocês no chat e vou usar ele. Vou usar. O delay, ele é um comando. Ele é um comando que ele faz uma parada. Então, para que eu possa fazer o meu status do meu algoritmo e fazer esse LED piscar, eu preciso dizer, espere um tempo ligado, depois espere um tempo desligado. Como isso aqui é um sequencial, ele vai fazer um processo de loop, linha 13, 14, 15, 16, volta 13, 14, 15, 16, volta 13, 14, 15, 16, volta 13, 14, 15, 16, eu preciso dizer o seguinte, delay, vai fazer uma esperar, aqui é em milissegundos, então 1 segundo representa 1000 no delay, e eu vou dizer que meu digital write na porta 2 vai passar para low. E eu vou dar um outro delay. Vou esperar ele 1 segundo aí desligado. Então ele na porta 14 ele liga, na porta 15 ele espera 1 segundo. Desculpa, na linha 14 ele liga, na linha 15 ele espera 1 segundo. Na linha 16 ele desliga, na linha 17 ele espera 1 segundo. Na linha 18 não faz nada, volta de novo na linha 14. Isso aqui é um processo que ele vai sempre repetindo. Quando eu mandar simular o algoritmo, vai fazer o LED piscar aí. Então, tomara que vocês consigam visualizar esse piscar aí. Se não é muito rápido o processo. Dá para ver, sim. Piscando bem. Porque, na verdade, isso aqui é um refresh de vídeo. Vocês estão um refresh de vídeo de mim, né? Então, às vezes, pode acontecer um pouco mais demorado. Então, na nossa primeira aula de Tinkercad, nós conseguimos aí desenvolver um algoritmo para ligar e desligar um LED. Legal? Só uma dúvida, o LED ali, pelo menos aqui no meu e na sua tela, parece que ele vai diminuindo gradativamente ali a... Na verdade, é por causa do refresh de vídeo. Na verdade, ele é instantâneo, tá? É isso que eu ia... Ah, tá. É instantâneo. É que, na verdade, como isso aqui é um simulador, tem alguma característica. Parece que ele vai aumentando e diminuindo a cor do LED. Mas tá. não faz isso. Para nós ver a estrutura de repetição, aí eu vou usar um outro comando chamado Analogic Reader. Tá? É o Writer, Analogic Writer. Aí eu consigo fazer o PWM. Você é da área de elétrica, né, Jonas? Não, sou da mecânica. Da mecânica, tá. Na verdade, que é aquela questão que tu usa num CLP. Deve ter aula de CLP, não teve? Sim, sim. Para ativar um motor de alternado lá, que ele tem que acionar devagar, né? Para não dar um tranco de corrente. Sim.
Então, eu consigo fazer isso aqui também no Arduino. Não, tranquilo, só para... No caso, se fosse o circuito, se você tivesse o Arduino na mão, ele é instantâneo, tá? Ligou, desligou, rápido. Aqui, na verdade, ele dá um delayzinho só. Não, tranquilo, obrigado. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer o LED ligar e piscar? Eu sim. O meu tá dando erro. Tá dando erro, Fernanda? Mas eu acho que eu escrevi alguma coisinha errada ali. Vê se você não colocou o low em letra minúscula. Eu fiz isso. Tem que ser... Coloquei. As letras têm que ser igualzinho, tá, pessoal? Não pode mudar. Se um pin mode, o M tem que ser maiúsculo, o digital writer, o W tem que ser maiúsculo. Foi, O tem que ser maiúsculo. Foi isso, Fernanda? Era esse erro mesmo. Valeu. Bom, pessoal, a partir de agora, vocês conseguem fazer um semáforo, né? Como é que é a chamada aí dele. Alguém faz uma ideia como que eu faria um semáforo? Repetiria isso com 3 LEDs, um embaixo do outro, só que daí ali, tipo, como tá digital writer, coloca 2, seria no caso 3, ou assim sucessivamente, ou não? Guilherme, já que você se manifestou, tu vai me ajudar aqui no processo. Vamos pegar lá os componentes novamente. Eu preciso de mais LEDs. Então, vamos pegar mais um LED e mais um LED, certo? Preciso de 3 LEDs, foi isso que você falou, né? Eu vou intercalar entre 4 cada um. E eu preciso também de 3 resistências, certo? Certo. Eu vou usar as mesmas resistências com os mesmos valores que eu usei no outro cenário, que é a resistência de 300 ohms. Então, 300 ohms. E aí o que acontece? O meu GND deles, eu sou obrigado a ligar já na porta, já direto, não preciso modificar. Seria isso, né? Para fazer a ligação. Acho que sim. Perfeito. Agora eu vou dizer que os meus LEDs, eles vão estar na sequência das portas que eu vou estar utilizando. Então, só para ficar um pouco mais fácil, não ficar um LED subindo em cima do outro, eu vou começar esse aqui com LED 4. E aí o restante vai ser na sequência o 3 e o 2, para não ficar um em cima do outro, tá? Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim, claro. Esse setup aí, ele realmente serve para alguma coisa? Sim, claro que serve. Se você não colocar o status do teu LED, você não consegue, ele não starta. Isso vai acontecer na primeira vez. Pois então, senhor, mas daí, no caso, eu botei void setup, abri chaves, aí eu botei no, tipo assim, eu li aqui que é o primeiro, o pin mode ali, tu diz se ele é input ou output, né? Para dizer se está saindo energia ou entrando energia dele. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Então, aí no caso o meu LED ele tá saindo como output. Para dentro do Arduino, tá voltando a energia para dentro do Arduino, né? Ali a entrada 13, 12, 11, elas estão recebendo energia de volta. Tá passando ali pelo negativo e tá voltando pelo positivo. Peraí, deixa eu entender o que você falou, Guilherme. Aqui, na verdade, você está usando o Pmode, certo? Isso aqui você não fez. Então. Hã? Não fez isso aqui? Não, eu fiz tudo já. Daí é que eu peguei ali o parado e só peguei o código dali. Só que eu tava fazendo uns testes, né, senhor? Daí no output ele funciona. E aí com o input ele funciona também. Entendeu? Você não dizer o status do pino, aí você vai... Então eu dei o status errado do pino. E aí ele funcionou também. Não, mas ele não vai ligar o pino. Assim, na verdade, não vai ligar, porque eu tô dentro da entrada. Consegue Então, compartilhar a tua tela? Consigo. Pra lá.
Só te achar aqui. Ah, não, tu pode compartilhar já, se for possível. Vou só trocar os LEDs aqui. Tô compartilhando. Tá. Ó, daí é isso aqui que eu fiz. Eu peguei, o professor tava falando ali, aí eu peguei, vi como é que fazia tudo certinho ali, aí fiz o código, pá. Daí é isso aqui, né? Beleza, ele tá vindo, a energia ela vem do negativo, né? Se eu estiver falando merda, alguém me corrige. Não, a energia não vem negativa, a energia vem do teu sinal. Daqui? Não, desse cabo, né? Não, esse é o negativo, ele não vem energia, tá zero aí. É só o guia de referência. Tá. O GND é zero, é como se fosse 0 volts. Eles são zerados. Aí depois você fez uma ponte para cima e ligou eles às pernas. Então, aí fiz aqui, e aí ele liga aqui, né? E aí depois ele volta. Aí tu mandou ele como input. Aí aqui no código, antes ele tá... então, no caso, aí eu falei que o 13 aqui, né, é input, 11 input, 12 input. Ele funciona assim, só que ele funciona com output também, ó. Eu vou mostrar. Olha, ele tá funcionando ali, né? Tá, ele tá ligando, mas na verdade é que o input é leitura, tá? Tu tá fazendo talvez seja um erro na própria ideia do ThinkCAD, tá? Porque o que tu tá fazendo seria a leitura dele. Eu veria o sinal, se tem sinal ou não tem sinal. Tá? Ele vai estar medindo referente a isso. Na verdade, não tem tensão para poder medir ali se tá passando ou não. Não tem tensão. Não tem tensão, ele não consegue medir. Tá? E o que você está fazendo, no teu caso, tu está usando o modo de operação em input, mas você está escrevendo como digital writer. Digital writer você escreve na porta. Então, na verdade, assim, se fosse um componente real, tá, que eles não trataram, provavelmente talvez queimaria a tua porta lógica. Aqui? Do Arduino. Mas tem que colocar em output ali, em mode. Entendi. Então, isso aqui seria a leitura, né? É a forma como você vai operar a tua porta do microcontrolador, né? Então, se eu botar input, ele lê a entrada. Se eu botar input, ele sai energia para um lado. Se eu botar input é positivo para um lado, se eu botar output é positivo pelo outro. Não é isso. Na verdade, são operadores lógicos diferentes. Quando eu uso output na porta, eu saio tensão. Tá? Eu estou medindo tensão, como se estivesse ligando na tomada. Tá? Quando você coloca input, eu estou esperando uma tensão. É como se o teu equipamento estivesse esperando a tensão para poder ligar. Então, se eu botasse input, ele só não ia ligar, no caso. Não poderia ter ligado ali o teu cenário mas então ele não ia queimar, ele só não ia ligar, no caso, né? No caso, como você está gerando uma tensão e você está usando a fonte do próprio Arduino, não ia queimar. Mas se estivesse usando uma fonte externa... Aí que ia queimar, ia queimar o circuito. Output, né? Por isso tem que ser output. Entendi. Entendeu? Beleza. Vou compartilhar minha tela de volta. Bom, na minha tela, voltando aqui, né, estamos quase no horário, vamos trocar as cores dos LEDs, às vezes eles somem. Esse aqui nós passamos para amarelo, então nós temos vermelho, amarelo, verde, que é o nosso semáforo, e agora nós vamos ao nosso código, né? Nosso código, eu preciso dizer que eu quero essas 4 portas. Posso simplesmente operar a porta 2, 3 e 4. 3 e 4. E aí, aqui dentro, eu vou fazer o ciclo acontecer, né? Então, meu ciclo é o quê? Qual seria o primeiro estado do meu semáforo? Começa ele com vermelho ou começa ele com... O vermelho aceso e o restante, as 2 outras apagadas. Então, ó, apago os outros 3 e deixo o vermelho aceso.
Próximo cenário. Vou esperar um tempo. Qual que vai aceso agora? O amarelo aceso e os outros 2 apagados. Espera aí, professor. A tua porta 2 não é o vermelho? Não, é o contrário, né? Porta 2 aqui. Perfeito. Agora, o próximo cenário saiu do vermelho, vai para o verde, certo? O verde. Então, agora está certo aqui dentro. E no último cenário que eu tenho, eu ligo o amarelo. Então, dentro desse cenário, eu tenho esse código, né, que vai me promover o meu semáforo. Vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde e amarelo. Deixa eu fazer um export dessa tela como ficou. Ô, senhor, só uma dúvida. Pode falar. Por que tu tá botando... tipo, enquanto você faz você tá botando os outros em low? Pra ver se você acende um. Simplesmente não daria só pra botar o que acende? É que, na verdade, eu tenho que acender e apagar um, né? Ah, é. O jeito que eu fiz, eu botei pra ele acender, botei o delay, aí depois do delay ele apaga, aí dá o delayzinho, mais um delay, vem o outro, e assim foi indo assim. Entendi, Carlos. Na verdade, faz sentido o teu cenário. Digamos assim, eu ligo aqui e vou apagar o 2 depois e daí só ligo o tal. No meu caso aqui, eu estou dizendo que cada estado está bem definido o que vai acontecer. Só isso. Então, independente se antes ficou ligado ou não, naquele momento vai estar todos ligados e um ligado. Só isso. Mas você pode fazer como tu fez. Não tem nenhum problema. A minha forma só ficou um pouco mais completa. Ô, professor. Ah, não, deixa cá. Eu ia falar bem assim, por que o meu demora devagarzinho pra desligar? Eu tinha esquecido que o senhor tinha falado antes que é Insta no... Desligar o LED? É. É porque, na verdade, isso é da ferramenta simulada, tá? Refresh de vídeo, ela demora para processar, só isso. A resposta dela não é instantânea, ela demora um pouco a processar. Entendi. Bom, pessoal, na verdade, o que eu tinha previsto para hoje era entender um pouquinho da ferramenta ThinkCAD. Agora vocês podem brincar o que vocês quiserem com ela. Aproveite aí a semana aí para brincar, né? Na próxima semana começa a ter missões a ser cumprido pelo grupo, até para continuar o nosso trabalho do PAC. Hoje, obrigatoriamente, todos têm que postar essa imagem que eu fiz, igual a de vocês, e o código que vocês fizeram também naquela resposta lá. Vocês vão pegar um Word, copiar a imagem junto com o código e enviar lá como chamada. Tá. O professor Daniel ainda está aqui, Daniel? Ou já foi para a aula? Não, tô aqui. Tá, na verdade, eu sei que nós estamos em cima do laço. Já vou para outra sala. Se o Daniel quer comentar alguma coisa... Não, só muito boa a aula, gostei bastante. Na semana que vem aí eu acho que o pessoal já consegue fazer algumas atividades aí que a gente tá prevendo. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Legal que a gente vai começar a utilizar um pouquinho de fundamentos de programação aqui também, né? Vai aparecer junto. Legal. Pessoal, pergunte se tem alguma dúvida, pergunte agora. Todos conseguiram acessar a ferramenta, ligar o LED, fazer o semáforo funcionar? Eu consegui. Sou de boa. Consegui. Ô, senhor, só uma dúvida sobre a forma de entrega. Pegar a imagem, como tu estava mandando para gente. Eu quero que vocês façam assim, ó. Do circuito e copiar o código num Docs, né? Se você não tem o Word instalado na tua máquina, que você instalou, pode usar o Word do Office 365. Eu quero que vocês insiram a imagem de vocês, que vocês vão exportar, né? No caso, eu já exportei a minha. Deixa eu pegar lá no arquivo de imagens. Está em downloads. Pegamos
Essa aqui é a útil, eu vou inserir ela aqui dentro, que é o código que vocês fizeram. E aí, em seguida, mais o código. Cola isso aqui, e aí você pode mandar. Se vocês puderem formatar o código em consola, vai ficar mais bonitinho para mim enxergar. É isso que eu preciso que entregue. Pessoal, eu preciso ir para outra aula lá, tá? Obrigado, boa noite. Obrigado aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Entenderam, pessoal? Sim, professor, de boa. Pessoal, então por hoje seria isso. Nossa aula de placa encerrada, tá? Na semana que vem vocês têm as missões para ser feitas. Na verdade, aí vocês vão ter algumas pesquisas sobre alguns componentes para começar a gerar o blog de vocês e os experimentos que nós vamos trabalhar com todos os componentes do Arduino. Eu vou deixar um link aqui no chat, até para depois, curiosidade, se vocês quiserem ver o projeto, como que é um seguidor de linha que nós vamos trabalhar. Eu vou botar o simulador do seguidor de linha, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar o link dele. Vou dar esse link para vocês, ó. Ficou horrível. Vocês podem pegar esse projeto e importar para vocês e dar uma olhada. Então, esses são os componentes que nós vamos trabalhar depois, tá? LED, eu vou falar de um de cada vez aí, dentro do processo. Então, nós vamos ter uma aula introdutória e esses componentes vão fazer parte do teu mundo aí, o seguidor de linha. Bom, pessoal, então, seria isso hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, fico à disposição. Senão, vamos encerrando a aula. Ô, professor, só sobre o TeamCAD ali. O professor criou um login ali automático para a gente, ali, um login que o senhor criou ali. Quando a gente logar com uma conta nossa, com um e-mail ali, vai ter como buscar esses projetos novamente? Tem, você só compartilhar, tá? Eu acho que, na verdade, depois ele faz o cadastro ali. Vocês fizeram um link meio pré-automático, sem cadastro, né? Sim. Tá, depois eu acho que tem a opção de vocês fazerem o cadastro. Professor? Sim. E ali já fica salvo os projetos, se for. Sim, Ali já tá. os projetos salvos de vocês. Mas é estranho que a gente entrou sem login e senha, né, professor? Para entrar de volta, daí como é que funciona? Será que a sala vai estar aberta? Ou tem que entrar sempre pelo link da sala? A sala sempre vai estar aberta, eu sempre vou usar a sala de vocês. Né? Aqui tem um projeto de cada um, ó. O que o Júlio fez, o que o Thiago fez, o que o Fábio fez, ó. Consigo ver de todo mundo, ó. Do Noah, o que o Noah fez. É essa interação que eu queria poder ver com vocês, né? Mas eu não sei como a versão do aluno, que isso aqui é novo para mim, tá? Mas eu acredito que vocês possam cadastrar o usuário de vocês, para que vocês possam ter o processo. Não sei se aparece algum outro link ali que pode ser feito. Eu vou dar uma verificada aqui, professor, ver se eu acho. Porque o Daniel, ele fez o cadastro dele, né? Então, aqui na verdade tem todas as atividades que foram feitas hoje, ó, por vocês, dentro dessa aula. Ó, o Daniel tá aqui, ó, Daniel, professor, não, esse aqui não, o Daniel, não, esse aqui é outro Daniel. Então, eu consigo ver os projetos se vocês fizeram ou não fizeram, onde pararam, para eu poder ter o controle, ó. Beleza, professor, é só isso mesmo. Eu não sei como funciona, porque eu não consigo ver com o aluno, mas se tu quiser compartilhar a tua tela, a Temir, até vai me tirar essa dúvida como funciona. Se quiser fazer isso nesse momento, nós podemos tentar resolver esse problema.
Senhor, qual era o nome da fonte mesmo? Consola. É que, na verdade, ele não fica aquela situação maluca lá do... Tá bom. Eu pedi solicitação de permissão, tá? Atividade de entrega, é só isso por hoje, professor? Só isso. Eu só vou ver se eu acho que aqui tinha que dar o teu usuário. Meio lento. Suas aulas. Parece aulas do Manfred. Quando tu entrou, ele não pediu e-mail, nada para você? Não, não pediu nada. Que estranho. E não aparece nada aqui, parece só notificações. Talvez eu acho que você vai ter que criar um usuário novo para guardar o projeto. Que mal isso. Eu não vejo nada aqui. Eu não pare... Na verdade, é que no meu perfil, quando eu clico no meu usuário, ele tem ali... Vou te mostrar uma situação aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aí que você consegue ver. Ele está diferente. Ó, tá vendo a minha tela, né? Vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Quando eu clico aqui no projeto, ó, que aparece ele aqui dentro, aqui aparece 3 pontinhos. E aqui ele aparece... Que legal. Me travou. Ele aparece esse meu íconezinho com a minha foto, né? E aqui aparece Autodesk Account. Que deveria aparecer para vocês. Provavelmente, acho que vocês vão ter que criar um usuário de vocês para que vocês possam ter as informações. Sumiu meus projetos recentes aqui, professor, agora. Sumiu os projetos recentes? Aham. Bom, então acho que não foi muito boa a minha... Deixa eu sair. Compartilha de volta a tua tela. Talvez se você entrar com aquele usuário que eu passei de volta, ele não entra com os projetos? Não aparece? Não, eu cliquei em entrar ali, ele não apareceu. Compartilha a tua tela de volta, Altemir. Só um pouquinho. Solicitar o controle novamente. Estou clicando em permitir aqui, não está indo, professor. Estranho. Achando meio lento. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu compartilhar os meus 2 projetos que eu fiz agora. Eu vou parar a apresentação e vou começar de novo aqui. Deixa eu compartilhar meu projeto com vocês,
Deixa eu só ver o que ele andou mudando aqui. Professor, qual fonte que o senhor queria no documento do Word ali? Valeu. Professor, eu acho que agora pode pegar o controle se precisar. Tá. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui, que antes ele parecia para compartilhar, agora não parece, parece com um privado. Ah, achei. Tá. Talvez se eu entrar de volta com o link da sala, né? Não, mas já tá logado. Ah, professor, achei. Tem que clicar em circuitos ali. Ah, circuitos. Eu estava em suas aulas ali e, na verdade, os circuitos estavam em circuitos. Professor, consegue dar uma olhada no meu circuito aqui que não tá dando boa? Pode compartilhar comigo. Não entendi porque meu circuito eu não consigo compartilhar. Mudou alguma coisa aqui do time. Começa com privado. Compartilhando ali, senhor. Sir. Tô escutando. Tô compartilhando aqui. Ah, tá, fala. Qual é o teu problema? Tá me aparenta que tá com algum código no erro, né? Mas eu tinha feito manual primeiro ali, conforme eu ouvindo o senhor, aí deu erro. Aí eu fui copiei exatamente como o senhor tinha feito, mas ainda tá apresentando como se essa linha vermelha aqui, como se tivesse um erro em algum lugar aqui. Tá, me dá o controle do teu... Não, mas não tá com erro. Não entendi porque... Veja aqui. Vendo que tá ligando os slides certo ali, ó. Oi, posso dizer por que tá acontecendo isso? Eu já mexi com o Tinkercad antes e às vezes quando ele dá esses erros de ficar aparecendo essa linha em vermelho, mas não quer dizer nada. Às vezes pode ser erro, às vezes não. Mas isso daí é só um bug visual. Ah, pode crer. Pra mim tá dando um erro. O amarelo ali parece que nem tá acendendo. Se tu tem certeza que o código tá certo, é só uma trava visual do Tinkercad. Sim, sim. Não, então, delay, porque eu peguei exatamente como o senhor tinha jogado ali no chat. Está muito alto ali, tá? Eu acho que pra tirar esse daí é só apagar ali e colocar de volta. O pino ali é 3, não é menos 3. Aqui tem um erro. Isso, na linha 13 e 15.
Sim, 3, mas é que eu tinha pegado 13, igual. 13 e 15. Não é menos 3. Uhum, sim, sim. É 1, 2 e 3. Ah, pode crer. Não, beleza, então. Obrigado. Beleza? Show. Bom, pessoal, mais alguma dúvida?